Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação: Priscila Rosa e Décio Caramigo. Bolsonaro iniciará série de viagens pelo Brasil. Brasileiro tem dificuldade de pensar matematicamente. Ao Brasil Notícias, professor especialista em educação matemática revela a importância de usar o raciocínio lógico e a razão em todos os setores da vida. A Advocacia Geral da União pretende ampliar força-tarefa contra a corrupção. E partidos já preparam emendas para a proposta da Previdência. Reportagem especial. A prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio, aplicada no ano passado, revela que a maior porcentagem de erros ocorreu nas questões menos complexas, ou seja, nas que exigiam mais capacidade de raciocínio lógico do estudante do que conhecimento de fórmulas matemáticas. Apenas 3 das 45 questões de matemática no Enem tiveram índice de acertos superior a 50%. Segundo o professor de matemática e dono do canal Pobichô, Pedro Real, o brasileiro realmente tem muita dificuldade com a disciplina, mas para ele essa dificuldade não nasce com a pessoa. E quando você chega lá no sexto ano e pergunta para a criança assim, quem é que gosta de matemática? A grande parte, a grande maioria da sala levanta a mão. Então o que você entende? Que lá do fundamental ele veio com essa matemática, que ele gosta da matemática. O problema que eu vejo se encontra aí mais ou menos assim no 7º e 8º ano, porque o aluno começa a se deparar com letras, a parte literal, algébrica, e ele sai daquela parte concreta que ele vinha aprendendo lá no Fundamental 1, o antigo pré-primário. Ainda de acordo com Pedro Real, essa transição precisa ser mais bem trabalhada para que não cause um choque no aluno e o problema não se torne uma bola de neve. Porque a matemática, os conteúdos, uma coisa puxa a outra. E se ele não aprende bem uma coisa lá atrás, um conteúdo lá atrás, o que acontece? Lá na frente ele não consegue desenvolver. O professor avalia que um dos motivos é a falta de estímulo. Para ele, a matemática ensinada nas escolas ainda foca no uso de fórmulas e trabalha pouco as soluções lógicas. Consequentemente, o aluno encontra dificuldades em exames como o Enem, algo que ele tem tentado reverter em suas aulas. Não é simplesmente o decorar fórmulas na escola, e sim o que? Você entender os conceitos matemáticos envolvidos em tal situação. Boa parte das aulas, o que eu percebo? Muitas vezes essas aulas são focadas em fórmulas e não estimula o aluno que é o raciocínio lógico e a esse pensamento crítico matemático. O Enem é um caso clássico que eu posso citar aqui. Por quê? Porque eu vou pegar o Enem de 2017, as questões que os alunos mais cometeram erros, quais foram? Foram aquelas que exigiam dele o quê? Maior capacidade de análise e interpretação da situação problema ali proposta. E isso, para aquele aluno que ele é meramente conteudista em aplicação de fórmulas, ele se perde. Então a gente tem que quebrar esse paradigma. Mas então, qual a importância de trabalhar a lógica matemática? O professor Pedro Real tem a resposta. Porque a matemática, ela faz parte do nosso cotidiano, não tem como fugir dela. Se você for ver bem, quando você faz compra, você mexe com dinheiro. Ao ler uma revista, você vai se deparar com tabelas, com gráficos, uma reportagem, um jornal. E tudo isso, essa linguagem matemática, ela está ali. E você precisa tirar o quê? A informação desses dados que ali se encontram. Você tem que fazer a interpretação desses dados, e entender essa situação que foi lá proposta. Ninguém faz um prédio sem calcular, Você não aplica uma medicação em um paciente sem antes calcular. Enfim, há inúmeros exemplos aí, formas onde a matemática ela está intrínseca em nosso dia a dia. Esse raciocínio lógico precisa sair do campo das ideias e passar a ser uma prática do cotidiano das pessoas e a razão para as tomadas de decisão, finaliza o professor Pedro Real. Senão, a conta não fecha. E as minhas considerações finais, o que eu posso deixar aqui? Eu vejo que há uma falha no processo, na formação dos professores. As licenciaturas que nós temos, o professor, em sua formação, ele precisa o quê? Ter ferramentas, aprender
como lidar com esses alunos de hoje em dia, esses alunos, né, os chamados alunos digitais, né, os nativos digitais. Existe uma inversão aqui no nosso país em relação à educação básica e ao ensino superior. Valoriza-se muito o ensino superior e abre-se mão, aí vamos dizer assim, do ensino da educação básica, que é onde é a base de tudo. Países europeus trabalham exatamente de forma contrária. Valoriza-se mais o profissional lá de baixo, né, que trabalha com as crianças. Precisa também haver o quê, né? Um maior comprometimento das famílias, né, cobrando lá dos filhos as lições. Nas reuniões de pais, são poucos pais que participam, né? Então por aí você já vê a falta de comprometimento também da família. É lógico que eu não estou aqui generalizando, mas uma grande parte, né, dos alunos eu vejo que há esse problema familiar também. Então aí você acaba juntando tudo isso, né, e mais outros fatores aí, e a gente vê onde nós estamos aí nos nossos índices. Então é isso aí. Eu quero aqui agradecer, ok, a participação no programa e até uma próxima. Um grande abraço para todos vocês. Brasil Notícias. A informação que você precisa.